Perséfone, a bruxa das deusas. Olá, bem-vindo ao Arquétipo das Deusas, um canal onde a gente fala sobre mitologia e arquétipo em prol do autoconhecimento. Hoje, 31 de outubro, uma data bem marcada, a gente tem que falar um pouquinho sobre a nossa deusa sacerdotisa, a bruxa das deusas e a jovial e inocente Perséfone. Traz a inocente, enquanto ela está coré, enquanto ela não fez a descida ao Hades, ela traz a rainha do submundo, ela traz a sacerdotisa, ou seja, aquela que acompanha as mulheres na redescoberta do sagrado feminino, e traz também a bruxa. Quando a Perséfone começa a sua trajetória, ela é muito mais passiva, ela é complacente, sempre jovial, sempre muito simpática, sempre muito adaptável. A gente até poderia dizer que ela é a filhinha da mamãe, porque ela está sempre perto da mãe, tem uma relação muito próxima, diferente de Ártemis, que tem uma relação próxima, porém competitiva. A Perséfone tem uma relação próxima, porém dependente. Isso enquanto ela está na sua fase de coré. Depois que ela amadurece, desenvolve e surge a rainha, que é dentro dela, aí ela consegue virar realmente a rainha do submundo. Enquanto ela está na fase coré, ela não consegue se comprometer, não quer crescer. Então ela é uma menininha que tem medo de se tornar um mulherão que ela nasceu para ser. Então ela costuma ser muito franca, muito flexível, muito disponível, porque qual é a questão do arquétipo do inocente em Coré? Inocente é a criança. Né? Enquanto Perséfone não se vê como uma mulher, enquanto ela não amadurecer, ela vai se ver uma criança. E qual é o maior medo da criança? É levar uma bronca do pai e da mãe. Ela sempre vai querer agradar uma figura que ela acha que tem mais poder do que ela. Porque enquanto ela se vê menina, ela não se vê poderosa. E isso é uma autossabotagem que acontece na Perséfone. Por isso que um dos maiores desafios da Perséfone é assumir a rainha que ela é a mulher adulta. Ela tenta fazer isso se voltando para dentro, né? Buscando se conhecer, buscando autoconhecimento, buscando terapias alternativas, buscando desenvolver o seu lado místico, mediúnico. Então ela vai se encaminhando para um lado metafísico. É um lado que não está na matéria. Ela cria um mundo paralelo, ela cria relacionamentos paralelos, às vezes relacionamentos tóxicos, justamente por isso, porque ela não consegue dizer não. Então, quando ela tem que ter uma postura mais firme, é difícil perceber que ela tem algum osso firme dentro do corpo. E ela tem essa característica que parece que ela é etérea, parece que ela vai se sumir na nossa frente, assim, muitas vezes, quando está mal elaborada, tá? Que é importante ter essa característica do inocente em Perséfone, porque é o que traz jovialidade, traz alegria de viver, traz muitas características da Afrodite que ela jamais aceitaria se a gente falar isso, não, isso aqui combina com a Afrodite. Né? Essa jovialidade, esse encantamento, essa curiosidade também tem a ver com Ártemis. Então ela traz elementos de diversas deusas, mas ela não consegue admitir porque a Coré não desenvolvida, ela vai cair na questão de que eu sou muito jovem, ou eu sou muito imatura, ou eu não consigo, não sou boa o suficiente, e vai cair no mundinho de martírio. Ela vai se martirizar, ela vai se auto-sabotar, até que ela consiga redescobrir quem ela é de verdade. Isso pode levar muito tempo, porque nem sempre a Perséfone está disposta a enfrentar todas essas sombras. Muitas vezes o que ela vai fazer é buscar uma terapia, buscar uma ajuda, mas ela pode buscar um guru espiritual, buscar uma religião, mas normalmente ela manipula até o terapeuta, quando ela não quer admitir. Então ela paga de boazinha. É uma característica sombra, a gente fala mais da sombra porque são padrões de comportamento que a gente vai repetindo e não se dá conta quando tem Perséfone como arquétipo dominante. Então, claro que até que ela vá descobrindo que tudo que ela pensa sobre ela são crenças limitantes, eu sou muito jovem, eu não sou boa, os outros são melhores, eu não consigo, tudo crença limitante. Quando ela sai disso, começa a olhar por que eu penso assim, por que eu me deprecio, por que eu acho que eu sou menor que as outras pessoas, por que eu não me vejo como uma mulher adulta. Começa a se desenvolver, porque ela começa a fazer o trabalho interno. Quando ela finalmente aceita, né, as terapias, aceita olhar para dentro dela, sem aquela máscara da boazinha, ela vai ver toda a fúria que ela tem contida dentro dela, toda a raiva que ela guarda, toda a mágoa, tudo que ela teve que engolir no seco para agradar outras pessoas. E aí ela pode se tornar a mãe das fúrias. Na mitologia tem alguns textos que até associam a própria Perséfone à figura da Hécate, que seria uma das faces da mãe terrível, né? Mas Hécate não é mãe terrível. Hécate, na verdade, é uma grande guardiã de Perséfone. Ela
protege, ela inspira e ajuda no crescimento, no amadurecimento dessa deusa. Quando a gente sai da mitologia e vem para a vida real, onde é que a gente vê as Perséfones atuando? Elas têm muita criatividade, muita intuição. Elas percebem no ar coisas que não são ditas. Então elas têm uma certa telepatia até. Por isso que eu digo que ela é a bruxa das deusas. Quando ela é a sacerdotisa, ela se volta para dentro, para se conhecer. Mas a bruxa, ela está conectada, ela consegue co-criar as coisas muito bem. É uma verdadeira maga. E onde é que a gente encontra a Perséfone na vida real, entre aspas, né? Fora do seu mundinho esotérico e holístico. Ela tem muita criatividade, então ela vai se dar bem em trabalhos que ela precise desenvolver a sua criatividade. Trabalhos relacionados à arte, educação, comunicação. Ela vai se dar bem ali desde que ela possa trabalhar sozinha. Isso também pode ser psicóloga, astróloga, taróloga, pode ser uma poeta. A arte é importante para ela desenvolver, mas ela não consegue participar de um grupo. Ela quer ficar mais anônima. Se ela vai participar de uma peça de teatro, por exemplo, ou ela vai ficar no meio dos figurantes, nunca vai ser como a Afrodite, que é a protagonista. Se ela for participar de um show, vai cantar, por exemplo, nos talentos dela cantar, ela vai cantar no coral, onde ela pode diluir. Ela não vai ser a principal, ela não vai estar em evidência sozinha, vai ter outras pessoas por perto. Porque ela é discreta e ela é um pouquinho tímida também, por ser introspectiva. Perséfone, com toda essa intuição, ela vai nos ensinar a ouvir a nossa própria intuição, a confiar nessa bússola interna que todos nós temos e a desenvolver cada vez mais essa capacidade, desenvolver cada vez mais essa habilidade. E assim a gente vai ampliando a visão de mundo, ampliando o conhecimento do nosso mundo interno também, o nosso autoconhecimento, e começa também a observar os nossos sonhos, porque como a Perséfone está muito fora da realidade, fora da matéria, os sonhos, o mundo onírico é muito importante para ela. Então ela tem um diário de sonhos, ela vai anotar o que acontece, ela vai tentar associar com o que ela está vivendo. Isso também nós vamos aprendendo, quanto mais desenvolvendo Perséfone, a gente vai prestando atenção em alguns pontos que antes não passavam tão assim, não chamavam atenção no nosso radar interno. Mas a gente tem que pensar que todo esse processo da Perséfone, quando ela vai se descobrindo uma rainha, ela primeiro tem que deprimir. Ela primeiro tem que passar por todo um período obscuro, um período de casulo, para não falar outra coisa, né? Um período de casulo onde ela vai se debater, ela vai estar ali sem saber para onde vai, ela vai se sentir acuada, pequena e vai tentar se soltar daquilo ali. Então esse período de casulo ele é difícil, é um período obscuro, né? Digamos, passar pelo Hades para que ela possa surgir rainha depois. A Perséfone, um dos pontos dela é que ela não é uma pessoa calma, embora ela aparente ser calma. Ela é contida, mas contida de uma forma muito dolorosa. Então, às vezes ela está dizendo sim para alguma coisa e ela está se remoendo por dentro, ela está queimando de raiva por dentro. Por isso que os rompantes de fúria de Perséfone são tão surpreendentes para quem convive com ela, porque não estão acostumados. Muitas vezes ela precisa dar vazão a toda essa raiva, toda essa fúria. E como que ela faz isso quando ela está mal elaborada? Se voltando cada vez mais para dentro. Então ela vai virando uma bomba relógio. Uma bomba relógio, uma hora vai estourar. Então ela precisa encontrar maneiras de extravasar toda essa raiva, de aprender a colocar limites nas pessoas, aprender a dizer não. Por isso que o contato com deuses como a Hera, como a Artemis, como a Atena, só ajudam esse arquétipo. E é preciso coragem para que a gente possa empreender essa descida até o nosso inconsciente. Porque a gente sempre pensa, poxa, quando eu realmente fazer essa observação, essa expedição pelas minhas sombras, eu não vou gostar do que eu vou ver. Mas talvez você goste, talvez você encontre coisas ali, elementos que você não lembrava que tinha e que vão poder te transformar nessa rainha que é a Perséfone. A Perséfone, eu vejo que ela tem o melhor de todas as deusas, quando ela consegue se permitir demonstrar isso. Porque senão ela fica só numa questão, assim, numa monoideia, num diálogo que ela só fala sobre morte, perda, luto, abandono. Então ela entende muito essa questão, ela estuda muito sobre a morte, porque isso chama muito a atenção dela, né? Mas ela não precisa se preocupar só com isso, ela tem que também se preocupar em viver, porque ela também é a rainha da primavera, a deusa da primavera. A deusa da primavera, ela é vida, profusão de vida. Então, organizar o mundo interno para que ela possa viver no mundo material, na 3D, no mundo físico, é fundamental. E muitas vezes, a Perséfone, quando ela realmente faz essa descida, quando ela tá ali pendurada no precipício, pendurada no abismo, mas quando ela vê, ela tá a 10 centímetros do chão.
Quando ela experimenta isso, essa sensação de descobrir que todos os medos dela, todo o tempo que ela, entre aspas, perdeu, porque ninguém perde tempo, as coisas chegam pra gente no momento certo, né, na hora certa. Ela se redescobre, se empodera e consegue amadurecer e se tornar aquela grande... É uma frase que eu digo, eu ia dizer anciã, mas é que a Perséfone ela se torna jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Enquanto ela é jovem, ela busca, ela se fecha, ela tá ali quase resguardada, ou tá, realmente ela tá resguardada. E conforme ela vai amadurecendo, vai ganhando sabedoria, ela vai se tornando uma anciã em sabedoria, em conhecimento e em idade física também. E depois ela pode, mesmo com a maturidade, com todo esse conhecimento da anciã, ela ainda é jovial, ela ainda é alegre, ela ainda é para cima, porque ela vai dosar os seus aspectos de luz e sombra, luz e escuridão, que ela tem dentro dela. Então essa é a questão da nossa Perséfone nesse 31 de outubro, né? Todos esses elementos da Perséfone enquanto sacerdotisa, principalmente enquanto rainha do submundo. A questão bruxa é que a bruxa, se a gente for pegar o arquétipo específico da bruxa, é uma mulher que ela tem poucos amigos, ela é mais voltada para dentro também, ela é mais voltada para os estudos de mediunidade, autoconhecimento, né, para o sagrado feminino, para a natureza. E Perséfone também, claro, a deusa da primavera, né? Não tem como não ser isso. Então, a grande questão, a grande pergunta-chave de Perséfone é a seguinte: a gente sabe que a descida até o inconsciente é misteriosa, mas o que você pode encontrar quando chegar lá? Então fica aí a pergunta. Se você já pensou, se você já fez essa descida, me conta nos comentários, curte esse vídeo, se inscreve aqui, que eu vou adorar ter você comigo para a gente falar um pouco mais sobre as deusas gregas e como a energia divina do feminino interfere nas nossas vidas e como a gente pode ir desenvolvendo cada vez mais esse nosso lado tão importante. Até o próximo vídeo.